Boa noite, amigo do TVC Esportes, começando nessa segunda-feira mais uma edição do nosso programa e hoje em especial eu, Leonardo, apresentando. Nosso amigo Ney Carvalho teve um probleminha particular, na semana que vem ele está de volta e hoje a gente recebe um convidado muito bacana aqui, o Eduardo, apresentador do Visão Geral, também é diretor do Serrano. Eduardo, boa noite. Boa noite, Léo, boa noite ao meu amigo Ney, que tem certeza que não vai aguentar, vai ligar. Daqui a pouco vai participar. Ney me convidou para vir aqui fazer parte do quadro aí com você. É um prazer falar do esporte. Eu que vivencio isso, Léo, a minha vida dia a dia. Falar do Serrano, falar do futebol, né? Carioca, que está graças a Deus, esse domingo foi repleto de alegrias para os cariocas, exceto para o botafoguense que ficou de vir de saia hoje aqui, pois né, é, com a verdade. Lanterna, com o Paulinho, né? É verdade, o Paulinho. Será que o Ney não veio, que ele não veio de saia? Também. Pode estar confeccionando a saia, não deu tempo, né? É verdade. Né? O Ney, será que sentiu a pressão? O comentário aqui na TV é que o Ney sentiu a pressão. Hoje, no Facebook dele, estava até o símbolo do Flamengo. Isso. Não entendi Ô, Ney, nada. assim não, Ney. Pois é, sentiu um pouquinho a pressão, Eduardo. Acho que ele ficou meio receoso com essa história do Botafogo. O que nós vamos ter hoje aqui, Léo, no programa TVC Esporte? Muita coisa bacana, ô Eduardo. A gente hoje vai falar um pouquinho da rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo venceu o Botafogo no clássico lá no Maracanã por 1-0. O Fluminense teve um ótimo resultado, venceu o Atlético Paranaense jogando fora de casa por 3-0. O Vasco na Série B rateando, empatou com a Ponte Preta jogando fora de casa. Tem também um entrevistado hoje muito bacana. O técnico do Serrano, Ed Carlos, está aqui presente. Daqui a pouquinho vai conversar com a gente. E já começou a segunda fase para o Serrano, não é, Eduardo? Um empate e uma vitória, bons resultados para o Serrano até o momento. E tem novidade também sobre o Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho Gaúcho deixou o Atlético Mineiro, Eduardo. Quem diria, mesmo? Depois de 2 anos, foi embora do Atlético. Já tem um local, o outro time que ele vai... Pelo que o Assis falou na quarta-feira, a gente tem essa novidade. Qual será o novo time de Ronaldinho Gaúcho? E aí, olha que coisa linda, né? Pois é. Ele é bem acabado, né? Já tá dando até tchau pro pessoal do Atlético, olha lá. É isso aí. Agora, tchau, Galo. Pois é. 2 anos e uma Copa Libertadores pro Atlético Mineiro valeu, né? Mas o que ele fez lá no Atlético é impressionante. Ele não fez em momento algum no Flamengo aqui. É verdade. Né? É verdade. É verdade como ele conseguiu lançar o Galo, crescer junto com a equipe mineira, né? E agora, muito se comenta sobre o próximo time de Ronaldinho Gaúcho. Se fala em futebol chinês, nos Estados Unidos, de repente na Turquia e também no Fluminense. Será? Não acredito muito, não. Acho que ele está na fase de caça-níquel, apesar de estar milionário. Acho que provavelmente ele deva ir para onde todos os tetras campeões brasileiros e de outros países estão indo, que é o mercado mais novo, que é os Estados Unidos. Né? Inclusive tem um time em Orlando que é de um brasileiro, não é isso? Que era de uma empresa de línguas estrangeira aqui e comprou esse time. Acredito muito, o próprio Kaká, que jogou muito bem esse final de semana, já faz parte desse Orlando City, Orlando City, se não me falha a memória, né? E eu acredito que o Robinho já articulou-se ir para lá. E eu penso também que o Ronaldinho deva ser para lá, Léo. E assim, não só jogadores brasileiros, o Eduardo. O Frank Lampard, que era do Chelsea, foi para lá também. O Villa, da seleção espanhola, também já acertou com o futebol norte-americano. Então, assim, um mercado crescente. Acredito também muito nessa chance do Ronaldinho Uma Gaúcho. boa aposentadoria, né? Com Lá, certeza, né? Porque dinheiro, dólar é sempre bom. É verdade. O Ronaldinho, que é até engraçado, né, Eduardo? A gente lembra muito do auge dele no Barcelona. E naquele momento ele já tinha ganho Copa do Mundo, já tinha ganho como melhor do mundo 2 vezes, já tinha ganho UEFA Champions League. Impressionante como o Ronaldinho chegou no ápice e depois parou. Assim, ele não conseguiu evoluir. Não sei se perdeu até a própria vontade de evoluir, de crescer, de tentar mais coisa. Mas é curioso como o Ronaldinho chegou no auge, aí depois foi pro Milan, não foi bem, no Flamengo foi mais ou menos. No Atlético Mineiro foi bem na Libertadores, mas depois também já não apresentava o mesmo futebol. Nessa Recopa Sul-Americana ele foi muito cobrado pelo Levir Coupe. O Levir várias vezes comentou sobre o Ronaldinho, sobre a falta de esforço do Ronaldinho. Um cara que poderia até hoje, na última Copa do Mundo, estar na seleção brasileira, pela qualidade técnica, pela experiência, mas que chegou no momento da carreira, né, Eduardo? E deixou de lado, impressionante. Realmente. Agora, deixando de lado um pouquinho o Ronaldinho, Léo, o que você achou dos resultados do Fluminense? Vamos começar pelo Fluminense. Fluminense muito bem. O Fluminense é um time muito forte.
O Jean fez um golaço, primeiro gol, e o Jean voltando a jogar bem, fez um golaço, participou muito bem na partida, o Conca marcou de pênalti, batendo muito bem. Agora, o terceiro gol acho que deixa muito claro o que é esse time do Fluminense, que não tem o Fred, mas numa jogada do Walter... Tem um segundo volante muito moderno, né? O Cícero. Que é o Cícero. Jogada do Walter, bola pro Conca, o Conca na cabeça do Cícero, marcando o terceiro gol. Um grande time do Fluminense. Eu acho que o Cícero vai encaixar muito bem, é um cara que já jogou no Fluminense, tem experiência, estava bem no Santos. E é um time muito forte. E tem 3 jogos próximos em casa, isso conta bastante, isso né? Pesa. Para um time que está em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro, eu acredito que se consegue 3 vitórias, já dá uma arrancada dentro do campeonato para disputar o título com outro time muito forte, que é o Cruzeiro. Hoje, apesar da terceira colocação do Fluminense, Eduardo, eu colocaria Cruzeiro e Fluminense como os favoritos do Campeonato Brasileiro. Agora, o Botafogo, do nosso querido amigo Ney, do Gaguinho também, né? O Botafogo, eu achei, você como comentarista, Léo, eu queria uma opinião sua, aquela faixa que entrou com profissionalismo, 5 meses sem receber direito de imagens, 3 meses sem receber salário e mais FGTS, não só os jogadores, como também os funcionários, eu achei a ideia boa, mas um derrotismo ali. Você concorda ou não? Concordo. Assim, é lógico que o Botafogo tem vários problemas financeiros, a gente sabe disso. Mas quando você expõe dessa forma, parece que os jogadores estão contra o clube. Talvez não seja nem essa a ideia, não. Mas foi uma ideia de derrota antes do jogo começar. E isso não é bom. Uma jogada de marketing que o presidente Marco Assunção tinha tido uma reunião com a presidenta Dilma e ameaçou sair do campeonato, né, 2015, por causa dos bloqueios financeiro, verba, né? Mas isso é uma jogada, Eduardo, completamente errada do presidente do Botafogo, até porque se ele abandona o Campeonato Brasileiro, o Botafogo é desfiliado. E a partir desse momento o Botafogo não joga nem na A, nem na B, nem na C e nem na D. Nem contra o Serrano. É verdade, assim, completamente equivocado o que falou o presidente do Botafogo. Ele até tentou justificar, explicar a situação. Agora, ele está todo errado. Porque, assim, é muito dinheiro que ele deve. O Jorge Wagner saiu no final da semana, voltou para o futebol japonês, e se ele recebeu 2 meses de salário, foi muito. Em 7 meses até o momento, até a gente está em junho, né? Então, assim, o momento do Botafogo não é bom. Os jogadores expuseram isso, não sei nem se existe expuseram, mas eles colocaram isso de uma forma muito clara. E dentro de campo foi aquilo. O Botafogo jogou muito mal. Detalhe, né? Dos 11 em campo, só o Sheik que tem salário em dia. É verdade. Porque o Corinthians paga. É que banca, porque né? O Corinthians que paga. Assim, Isso é um risco também. Sim, com certeza. Assim, o Emerson foi até muito esperto na entrevista, quando foi perguntado sobre isso. Falou que era uma atitude bacana dos jogadores, que estavam colocando de uma maneira muito profissional o problema. Mas isso é outra coisa que pode causar sérios prejuízos ao Botafogo. Um cara só recebeu o salário em dia. Agora, e o Flamengo? Você achou que com o mestre Lucha, professor Lucha, veio com outra cara? Eu não entendo aquele Marcelo zagueiro que veio do Volta Redonda, contratação, destaque do Campeonato Carioca. Aparecer agora, será se o outro, o Ney Fraco, não viu isso? Olha, o Eduardo, assim, o Vanderlei é muito mais experiente e ele deu uma sacudida no elenco do Flamengo. Assim, se tecnicamente não vai melhorar, pelo menos no ânimo, na vontade, na garra dos jogadores já foi outra coisa. O Flamengo lutou muito mais, buscou muito mais o jogo. Durante o primeiro tempo foi bem superior ao Botafogo, tanto é que marcou o gol com o Alexandro. E a zaga do Flamengo não estava bem, Eduardo, assim, isso daí era muito claro. E o Vanderlei quis mexer, quis dar uma cara nova e apostou no Marcelo, que foi muito bem durante o jogo. Ele falhou ali no finalzinho, no lance que o atacante do Botafogo... ele escorregou ali, né? Ele virou o corpo e escorregou. Escorregou, estava chovendo bastante no Maracanã. O atacante do Botafogo perdeu o gol, enfim, mas foi uma boa estreia. É um zagueiro que parece promissor. Assim como o Samir, que está fora, de repente são boas apostas para o Flamengo. O Cáceres, toda vez que joga, encorpa aquele meio campo, né? Sim. Apesar do segundo passe dele não ser bom, mas... É um jogador de muita marcação, de muita pegada, de muita presença no meio campo. Assim, eu não sei se vai ser uma grande mudança no Flamengo, mas que o Flamengo vai melhorar nesse Campeonato Brasileiro com a presença do Vanderlei Luxemburgo, eu acredito que sim. Até pela entrevista dele depois do jogo, ele falou que vai assumir todos os problemas, todas as responsabilidades, vai tirar tudo do grupo. Então, assim, é um cara que ganha o grupo com facilidade. E o Cáceres não, o argentino. Canteiros? Não deu para mostrar quase nada, né? Entrou no finalzinho do jogo, a expectativa em cima dele é muito grande.
Mas naquele momento ali o Botafogo já estava desesperado, o Flamengo estava mais controlando o jogo, a gente tem que, para analisar a presença dele, a gente tem que esperar mais um pouquinho. Mas me parece que é uma boa opção no meio-campo do Flamengo. E o Eduardo também, que não estreou. Que também é muito bom jogador, experientíssimo, já teve muitos anos no Arsenal da Inglaterra, depois voltou para a Croácia, agora chegou no Flamengo. É um jogador tecnicamente muito bom e muito experiente. Vai ser um cara que com certeza vai somar muito pro Flamengo. Mas, Léo, você não acha que ele vai se adaptar ao campeonato brasileiro? Sim, não é tão rápido assim? Não já temos exemplos de outros que vieram e não se adaptaram. Mas quando o jogador é mais experiente, Eduardo, eu acho que essa adaptação é mais fácil. E o Eduardo, ele é naturalizado, mas ele é brasileiro, ele nasceu no Brasil. Então, até por isso eu acho que é mais fácil. Eu acho mais fácil o Eduardo, que jogou todo o tempo da carreira na Europa, se adaptar aqui do que o Canteiros, por exemplo, que vem de fora, que vem de uma outra cultura, que sempre viveu em outro país. E até pela experiência dele, é um jogador que é diferenciado. É um jogador diferente do que se vê hoje no Campeonato Brasileiro. Uma boa contratação, então. Com certeza. E o Vasco? Eu achei no jogo do Vasco o jogo dos goleiros, né? Pois o Roberto indo muito bem. Né? Daqui a pouco nós teremos a presença aí ao vivo do Ney. Eu falei que ele não ia demorar. Daqui a pouco o Ney Carvalho tá O que você achou do Vasco? 1-1, 0-0, né? 0-0. Jogo dos goleiros, né? Tanto da Ponte Preta quanto do Vasco. Excelentes defesas, né? Muito bem. Né? E tecnicamente fraco. Muito ruim, muito ruim. Diferente do que foi na Copa do Brasil. Vasco e Ponte Preta na Copa do Brasil foi um jogo mais disputado, o Vasco foi bem superior, criou várias oportunidades, o Thales até perdeu assim uns 2, 3 gols inacreditáveis. Nesse jogo o Vasco, assim, muito mal, Eduardo, muito mal, criou muito pouco. E foi surpreendente pelo jogo da Copa do Brasil que o Vasco havia ganho 3 dias antes da própria Ponte Preta, jogando também fora de casa. Agora, quem foi muito bem foi o Roberto, para desespero dos vascaínos, porque o goleiro Roberto foi durante muito tempo do Vasco e foi questionadíssimo no Vasco. Na Ponte Preta fechou o gol. Mas aí nós estamos com o nosso amigo Ney aí na linha, é isso que a produção está me avisando aí? Alô, Ney? Ainda não, porque nós combinamos um código aqui, né? E eu acho que ouvi o código, eu tô ouvindo além aqui, amigo, né? E o Serrano? Foi feito aí um jogo 1-0, daqui a pouco nós vamos mostrar, como você falou aí, os melhores momentos, né? Uma lama, uma chuva, o estádio Atílio Marotti, o gramado honrou 3 jogos que houveram, né? Primeiramente no sábado teve o Sub-15, do Campeonato Carioca, né, que empatou de 2-2, foi para os pênaltis e perdeu, mas aí ficou com 1 ponto. E no Sub-17, a primeira vitória, 2-1, a garotada aí do Serrano representando bem a cidade. O que você acha dessa participação do Serrano num campeonato estadual, porque não é o único time profissional da cidade e o único que pode participar do campeonato da FERJ? É importantíssimo, Eduardo. Além de ser muito importante, o que eu acho mais bacana é que, com todas as dificuldades que o Serrano tem, mantém bem as divisões de base. Você vê que são 2 bons resultados, é um empate e uma derrota, contra adversários que provavelmente têm um investimento muito superior ao Serrano. Então, a gente precisa mais apoiar o clube, um clube que a gente vê na diretoria um esforço muito grande para manter, tanto no profissional quanto na base, e sempre mantendo com bons resultados. Fundamental, para Petrópolis é fundamental. A gente vê que tem toda uma dificuldade hoje os clubes aqui da cidade, até pela falta de investimento, e o Serrano se mantém bem, mantendo com bons resultados. E eu acho, Léo, também, eu queria até que alguns dirigentes das outras agremiações da cidade, tudo funilasse no Serrano, né? Porque hoje vão os atletas para o Fluminense, para o Xerém, mas se tem a viagem, o risco da descida da serra, né? E hoje, se o clube, os clubes de Petrópolis, né, funilarem no Serrano, com certeza, Léo, nós vamos ter novos talentos, como já se tiveram os Gêmeos e outros mais que saíram daqui de Petrópolis, porque eu acho que é um grande celeiro, né? Com certeza. E no domingo, no jogo às 11 horas, o Serrano sub-13, Léo, se classificou mediante ao Petrô, que já tinha no jogo anterior 4-2, e nesse jogo, se não me falha a memória, foi 3-2, classificando o Serrano para a final da Sub-13 municipal também. Bacana. São ótimos resultados, sempre representando muito final bem. Final de semana azulino. Azul e branco. Mas aí, Léo, e o que você acha do contexto desse novo Dunga aí, dessa nova contratação
técnico Dunga? Eu acho que tem muita coisa errada na CBF, Eduardo. Assim, a escolha do Gilmar Rinaldi, para mim, já foi uma escolha equivocada. É um cara que tem ligação como dirigente de atleta, né, como um empresário de jogador. E a partir desse princípio, eu acho que o cara não pode se envolver com a CBF. Porque a CBF, é lógico, tende a escolher os melhores jogadores, mas se o cara é empresário, a gente pode entender que ele vai priorizar os jogadores dele. Certamente não para a seleção principal. Sim, mas sim para pelo menos de na base. Né? É aí que vai ser o grande filão. Sim, não. Vamos torcer que não. Vamos torcer que não. A gente acredita que não. A gente acredita que não. A gente espera que não. Mas no Brasil a gente espera tudo também. Pois é verdade. A gente torce que não. Mas existe sempre esse medo, esse porém, vai se colocar sempre esse ponto de interrogação. O Galo, como técnico da seleção olímpica, o que você achou? Eu achei interessante. Eu acho mais interessante o cara que já está com a divisão de base, já está acompanhando todos os jogadores que estão surgindo no Brasil, pegar um time e montar um sub-23 e daí de repente escolhe um goleiro, um Neymar, um jogador mais experiente para compor o grupo, do que o cara, como é o caso do Dunga, que está acompanhando o time principal, ter que caçar jogador mais jovem. É lógico que na seleção principal, provavelmente com essa renovação, a gente vai ver muito jogador jovem, mas eu acho interessante a escolha do Galo. Acho mais até justa, já que o Galo está acompanhando o Sub-20, ele faz a equipe Sub-23 do Brasil para as Olimpíadas. Né? Olimpíadas que serão no Brasil, então assim, uma pressão enorme em cima disso também. O Brasil... Mais uma responsabilidade, né? Pois é, o Brasil que nunca conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas. Esperamos não ter tanto choro dessa vez. Né? Pois é. Com o Dunga eu acredito que não, né? Eu acho que se começar a chorar muito, o Dunga vai puxar a orelha, vai tirar, não vai ter volta não. Mas Léo, o que nós temos no próximo bloco? Fala pra gente. Daqui a pouquinho a gente vai ter a presença do Ed Carlos, treinador do Serrano, falando um pouquinho pra gente de como é que foi essa vitória em cima do Barcelona por 1-0. Barcelona que não é o da Espanha, mas é o do Rio de Janeiro, e os 3 pontos pro Serrano foram muito importantes, né, Eduardo? É isso aí. Então, gente, olha, voltamos já. Não sai daí, toma uma aguinha, um guaranazinho, né? Que nós voltamos aí com mais TV Esporte. TVC Esporte. TVC Esporte, é isso aí. Tortas, doces e salgados Tio Beto. Sabor e qualidade em sua mesa. Tio Beto é a nova marca em produtos de confeitaria em Petrópolis. Entregamos em domicílio. Ligue para 2231-3727 ou peça pelo facebook.com/tortas Tio Beto. Delícias Tio Beto. Sabor e qualidade em sua mesa. One, um novo conceito em academia. Rua do Imperador, 1141, segundo piso. Telefone 2247-5103. O pastor Santos Rodrigues, juntamente com a Assembleia de Deus Central em Petrópolis, convida a você e sua família para viver um novo tempo, sob uma nova unção. Venha estar conosco em momentos de louvor, adoração e ministração da palavra. Cultos todas as quartas, sextas e domingos. Assembleia de Deus Central, em Petrópolis, Rua Floriano Peixoto, número 35. Deus vai mudar a sua vida. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Moda feminina e masculina para homens e mulheres com requinte e bom gosto. Rua 16 de Março, número 52, no centro de Petrópolis. Venha nos visitar. Mel.
Inscrições abertas para a primeira Copa do Rei de Petrópolis. Faça já a sua inscrição pelo Facebook ou na loja oficial do evento Shark Games. Para aí. Vocês estão esquecendo de falar o seguinte, só os 32 primeiros inscritos é que vão participar. Afinal de contas, Copa do Mundo são só 32 seleções. Eu posso falar que eu vou narrar também isso aí? Eu vou estar transmitindo para você todas as emoções da Copa do Rei. Copa do Rei é aqui na TVC 16. Voltamos aqui com o TVC Esporte, aqui já com a presença do treinador do Serrano, Ed Carlos. Ed Carlos, boa noite. Comentar um pouquinho aqui com a gente como é que foram esses 2 primeiros resultados da segunda fase do Serrano. O Serrano empatou o primeiro jogo em 1-1, venceu o segundo por 1-0 o Barcelona. Boa noite, Ed. Boa noite a todos os amigos telespectadores. Obrigado pelo convite, né? Foi um jogo difícil lá contra o Sprof, né? Nós perdemos o tempo de bola, a gente ficou sem ritmo de jogo, porque ficamos algumas semanas sem jogar. E aí o campeonato ficou parado por causa daquele problema que a gente teve com o Campo Grande, e problema de pontuação fora do campo. Acabou prejudicando os atletas. A gente teve um probleminha lá embaixo por causa do campo. O campo estava ruim, estava irregular, né, em alguns setores do campo. E também eu tive a ausência do Dene, não tinha a presença dele. E aí também eu tinha que dar entrosamento para a equipe, porque o Jefferson estreava, né? O Jefferson, ele veio do futebol catarinense, é um jogador de muita força, veio de uma outra competição, até ele se adaptar dentro dessa competição carioca, que é um futebol mais de chutão, é um futebol mais de gritaria, não é aquele futebol de toque, né? É um futebol mais de correria, diferente do futebol do Sul. A Série C, né? A Série C do Carioca, a Série C, porque a Série A não. A Série A é totalmente diferente, até acho que com mais glamour do que as outras competições do país, né? Que no Sul é força, São Paulo é técnica com força, o Rio é mais espetáculo, né? Então, graças a Deus, a gente tem os times carioca, tirando com exceção do Flamengo, né, Eduardo? O Ed, primeiramente, obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho, porque as pessoas me questionam na rua, Léo, poxa, vocês só trazem jogadores de fora, não dão oportunidade dos daqui. Eu queria que você explicasse que tem jogadores daqui e o porquê de trazer de fora. Não, nós temos jogadores sim daqui da cidade. O problema dos jogadores daqui, Eduardo, eu não estou aqui para fazer crítica a nenhum jogadores. Você sabe que o ano passado eu tinha jogadores que trabalhavam conosco. O Anderson, que foi defender o Rio Pretano, o Anderson, o Cariuso, o Batatinha, eu dei a oportunidade. Só que, infelizmente, os atletas optaram por outro clube, eu respeito. Só que eu não posso ficar refém de jogadores da cidade, né? Eu tenho que montar a equipe. Eu montei a equipe com 15 dias, essa classificação foi um pouco diferente das classificações dos anos anteriores, foi com um pouco mais de sofrimento, mas a gente conseguiu. Quem você tem no plantel, que é da cidade? Da cidade eu tenho o Ramon, que é aqui do Morém, né? O Ramon, eu tenho o Samuel, que é do Bingen, eu tenho o Mateuzinho, né? O Mateuzinho já mora aqui na região central. Eu tenho os 2 Wesley, eu tenho o Guigui também, que mora no Morém, naquela região, mora no Quitandinha, perdão. Eu tenho alguns atletas que são da cidade. São 6 atletas. E tem os 2 Wesley, né? Também eu integrei ao time do profissional, o Caio Louro, né? Que é da cidade também, que é do juvenil, é profissional. Eu fiz questão de pedir o registro junto com você e o China, né? Vocês dois com muito afinco registraram o garoto. Tem o Guilherme também, que é da cidade do juvenil, que eu subi ele. Tem o Coutinho, que é o zagueiro da cidade. Então tem jogadores da cidade. Eu tive que subir o juvenil, porque aqueles jogadores que foram campeão em 2012 com os juniores, eles resolveram migrar para outros clubes. Eu tenho que respeitar a decisão desses jogadores, né? Agora, esse Marcão, eu sei que você já viu, Léo, jogando o Marcão, o centroavante? Ainda não acompanhei. Gaúcho. Conta um pouquinho da história desses jogos. O Marcão, ele é mais do futebol gaúcho, né? Um futebol mais de força. Ele está se adaptando ao futebol carioca, né? Que é esse futebol de chutão, que a bola não chega no chão para ele. Está acostumado com a bola chegando, ele girando, ele tocando de frente pro companheiro. O Marcão vem de uma outra escola. Ele está se adaptando. Você vê que o último jogo ele já foi bem diferente, já chutando de fora da área. Ele já experimentando até o goleiro, né? De longe. Agora, ele está sofrendo um pouquinho com a adaptação no campo. Nós temos aí os melhores momentos. Vamos mostrar, Léo? Vamos lá. Comentar. Estou com um comentarista e um técnico. Eu não posso ficar de papagaio falando aqui. Vamos lá. Solta aí, Getúlio. Peguei Getúlio no contrapé. Isso é quando você pensa que vai bater para um lado, bate para o outro. Então, enquanto o Getúlio está preparando, faz um favor. Fala para mim do Dene, que é um cara que todo mundo elogia, o Dene e o Douglas, né? O lateral direito e o meia. Não, o Dene é um cara de criação, né? Eu dou liberdade no meio de campo para ele ficar à vontade, para ele não se preocupar com a marcação na subida do volante, nem a cobertura dos laterais.
para ele só jogar bola, ele ser o cérebro pensante. O Alex encostar nele e tá esse homem que articula as jogadas junto com o Dene. Se não me falha a memória, o dono do programa está na área aí. Esse era o código, né? Era o código. Esse era o código. Eu quase morri do coração aqui agora. Boa noite, Ney. Alô, boa noite, Eduardo. Tudo bem, meu querido? Tudo bem, meu irmão? Tranquilo. Olha, é um prazer estar fazendo aqui, com muita honra, fazendo a sua parte aqui, tá? O Léo realmente é um garoto, um talento, esse menino que você tem aqui de comentário. O Leonardo é fora de sério. Quando eu pensei em montar esse time aí, foi o primeiro nome que me veio na cabeça, porque é um companheiro, né, um cara que faz um trabalho sério, entende muito bem do assunto, fala com muita propriedade. E eu quero agradecer ao Leonardo por estar hoje aí me ajudando aí nessa minha ausência. Eu estou aqui num evento aqui grandioso, no lançamento da candidatura aqui do nosso amigo Hugo Leal. E quero te agradecer também aí pela presença aí. E estou ligando, Eduardo, para dar uma justificativa para os nossos telespectadores, porque teve um botafoguense que foi no nosso programa segunda-feira passada. Ia ficar de saia, né? Paulinho. E prometeu que ia usar uma saia hoje. Só que ele falou que não ia porque eu não estava aí. Então, na segunda-feira que vem, estamos justificando aí para os nossos telespectadores, nós vamos botar a saia nesse botafoguense, que o Botafogo ressuscitou o Flamengo de novo, não teve jeito. Quero agradecer aí a presença do Ed Carlos aí, Eduardo. Estou sabendo que ele está aí com a gente também. Obrigado, Ney. E quero parabenizar você, Ed Carlos, pela vitória, né? E nós já anunciamos durante toda a semana e os gols estão aí também, acredito que já deva ter sido mostrado. E quero te parabenizar e dizer que, como eu já disse da outra vez que você teve aí, esse programa está sempre aberto ao Serrano, a você, à diretoria. Obrigado. E que nós estamos juntos nessa caminhada rumo à Série B. E se Deus quiser, nós vamos alcançar o nosso objetivo. Obrigado. É isso aí. Ô Ney, manda um abraço aí pro nosso querido Hugo Leal, que é um esportista, um cara que sempre apoiou o Serrano, em nome da diretoria do Serrano, por favor. Sim, claro. Inclusive eu já conversei sobre isso com ele hoje aqui. Ele já disse que está com essa disposição, que quer ajudar o Serrano. O Serrano, estando ou não ano que vem na Série B, por ser o ano do centenário, ele quer sim fazer um trabalho especial ano que vem com o Serrano, e ele já me prometeu isso aqui. E esse é um dos motivos principais, Eduardo, por eu estar junto com ele aqui, para apoiar o esporte da cidade, e principalmente o nosso Serrano, que a gente tanto almeja essa primeira divisão do estadual, que vai acontecer em 2016, se Deus quiser. É isso aí. Tá bom, meu amigo. Aí você quer deixar mais algum recado aí no seu programa, né, Léo? É verdade. Não, hoje o programa é de vocês. Hoje o programa é do Leonardo, do Eduardo Moreira. A Carol, eu não sei se está aí. Acho que ela não pôde ir também, né? Veio. Não, ela só vem quando você está aqui. Ele falou, muita gente feia para ficar do lado dela. Se eu soubesse, eu tinha chamado a Tatiana Mesquita também para suprir o lugar da Carol aí, que a Tatiana é fera. Leonardo, um abraço aí, cara. Parabéns aí pelo seu trabalho sempre. Nós estamos juntos e você sabe que você sempre pode contar comigo. Tá bom, irmão. Tamo juntos. Manda um abraço a todos. Um abraço aí. Parabéns. Bem, gente, aí voltando ao Ed, eu não sei se a produção já tá pronta. Será, Zé Leão? Já tá com... Ô, Getúlio, os gols já saíram já, Getúlio? Os momentos, os melhores momentos do Serrano aí, vamos soltar aí um pouquinho? Agora foi. Vamos lá, agora vai. Aí, Ed, pode comentar aí. O campo estava um pouco encharcado, né? Dá pra ver ali. Jogos anteriores, né? Isso, a chuva foram 4 jogos, né? Pra você. Do infantil, outro do sub-15 e outro do 17. A garotada entrando, ali é o Marcão no meio. O pessoal de Mondara. É bom lembrar, Léo, que o Serrano jogou de short branco e camisas azuis e meiões azuis, mas no segundo tempo, devido à chuva, a turma trocou de uniforme. Vocês vão ver. Esse chute do Diego foi um chute cruzado que ele bateu, o goleiro rebateu a bola ali. Muita chuva. Muita chuva, Só que ele rebateu pro lado certo. Foi uma cabeçada ali. O Marcão quase fez o gol de cabeça, né? Ramon cabeceou pra dentro da área. Esse foi o nosso Diego, foi expulso, né? O lateral esquerdo, isso bem em cima de mim ali. Eu dei um grito na hora. A gente acaba ajudando na expulsão. Foi uma expulsão correta. Foi um carrinho que ele deu perigoso. Esse aí é o Maromba. Pegando uma bola que ia sair para escanteio. A bola não saiu, o árbitro errou. Ele teve que dar 2 lances, a bola tem que ser ao chão, porque ele errou o lance, a bola não havia saído. Ele vai jogar o chão, isso, aí o Maromba pegou a bola. Agora que eu entendi. Por isso que é bom ter chute do Dene. Isso foi um chute do Dene, né? Um chute trabalhado, a gente trabalha durante a semana. Essa é uma jogada de segundo pau que a gente faz, o Douglas fez o gol e ele marcou o quê? Período de gol, ele só falou que foi falta do Douglas, que o cara girou, mas não foi nada ali.
Essa é uma jogada ensaiada nossa, Ney, que a gente ensaia, eu tô falando aqui, né, dos microfones abertos, de lateral, que é o Paraguai esse é o Marcão. O Marcão, isso. Ele pegou um chute mascado. Na primeira fase, o Paraguai fez um gol mais ou menos naquele lance ali, não foi? Foi o Marcão mesmo. E tá aí o gol, né? Tá aí o gol. É cabeceio do Marcão mesmo. É que ele chega aqui do fundo, acho que ele corre pra cá, ó. Vamos Agora, ver, acho que é o Marcão. O Ed, falar um pouquinho também da importância hoje, né, no nosso futebol, dessas jogadas ensaiadas, né? O Serrano marcou na primeira fase, eu lembro de um gol do Paraguai, que foi de lateral, e mais uma jogada ensaiada, né? Não, essa jogada nossa é ensaiada também. Também, né? Nós temos 2 jogadas dessa. Exaustivamente o que o Ed... Trabalhado, né? E eu vou falar uma coisa pra você, Ney. Eu não fiz o apronto, porque eu não queria judiar do gramado. O Eduardo tá aqui, eu não fiz o apronto. Eu só trabalhei a bola parada. Eu trabalhei 5 horas da tarde no sábado. Voltar esse outro lance aí, voltar um pouquinho... não dá pra voltar. Aí são oportunidades, né? Voltar um pouquinho do lance aí, do chute do Marcão de novo, que aí mostra a força física que esse cara tem, né? Só que ele tá sem ritmo de jogo, né, Eduardo? Ele tá, acho que ele vai estar... Olha só, né? Olha, Léo, olha a pancada, viu? É que no vídeo parece que é um chute mais lento. Naquela outra saiu um traquezinho de massa, né? Agora é um jogador forte. Essa jogada forte, né? Essa jogada sensacional do Maromba. A bola bateu na trave. Tem um lance aí agora que é impressionante. O Maromba dá essa cabeçada também do Bruno de novo. Ensaiada a nossa também no primeiro pau. Agora essa Todas as bolas paradas essa do Maromba é sensacional. E eles têm uma obediência tática, né? Agora bota o juiz, senta, filhinho. Senta na lama, não é só jogador que se suja, não. Ele errou, né? Ele deveria ter saído do campo, tem um banco lá fora. Essa é uma... Pra você ver a Série C, que a gente precisa... A expulsão do nosso jogador aí, o Alex tá saindo, né? Essa é sensacional. O Maromba dá 2 tempos na bola, a bola foge dele. E ele ainda pula, salto, dá o 3º salto na bola. Olha lá, ó. Pode ver, ela quica no chão, engana ele, ela atrai, né? O campo tá molhado. O Maromba, olha, o Douglas... Essa pegou na canela, Léo. Ele tinha que ter chutado cruzado, ele chutou no canto do goleiro. Mas a bola ali a lama, essa aí machucou o goleiro. O Maromba, né? ele levou um pisão, realmente ele se machucou, ele se contundiu nesse lance. E olha a roupa, Léo. Não teve jeito, essa coitado da lavanderia, coitado. Direto pra lavar, né? Vitória importante, né? Uma vitória importante, ele deixa a gente vivo na competição, né? Mais do que nunca, e que pena que nossos adversários venceram, né? Então isso mostra a força do nosso grupo também, que não é um grupo frágil, que é um grupo difícil. Eu não sei se a produção tem a tabela que se o Getúlio conseguiu, mas vai aparecer aí a tabela do campeonato, né? Nós estamos na 4ª colocação com 4 pontos. Então tem 3 equipes com 4 pontos. Só a única diferença é o saldo é o gol, né? O saldo de gol e o gol marcado. Falar um pouquinho do próximo adversário, Ed. O Ducaxense. Já estudou um pouquinho, já conhece sabe como adversário, é que é. Conhece o adversário. Tem uma zaga baixa, né? Uma zaga que se você girar a bola muito rápida dentro da área, nas costas do zagueiro, entre o zagueiro e o lateral, a gente consegue fazer alguma jogada. Os 2 volantes dele sabem sair jogando, joga bem com a bola no chão. É uma equipe que trabalha bem a bola. Os 2 laterais são bons, mas o lateral esquerdo tem mais qualidade do que o lateral direito. Ele vai sofrer um pouquinho com o Douglas, ele vai bater de frente com o Douglas, porque o Douglas é o nosso melhor jogador hoje, é o jogador que sai a maioria da jogada. Jogada do nosso gol contra o Barcelona foi uma transição da direita para a esquerda, que é uma jogada que a gente trabalha também com ele. O jogo lá do Sprof é a mesma jogada com o Douglas. Então é uma jogada nossa perigosa que tem ali e nosso adversário vai marcar. Lá eu vou jogar com 3 zagueiros, vou posicionar 3 zagueiros porque o Alex foi expulso, e eu vou trazer o Bruno para a cabeça da área para sair jogando, para pegar essa bola ali com o Jefferson para sair jogando. Por quê? Porque ele tem um meia muito qualificado. O número 10 dele coloca a bola onde quer e o atacante se movimenta muito. Centroavante tem pouca mobilidade, mas o das beiradas, ele se movimenta bastante. Então ele vai bater sempre com um zagueiro meu, porque ele vai ter que sobrar um zagueiro. Se ele é o de mobilidade, joga pelas pontas. E contra uma zaga baixa, a importância também do Marcão, né? Que é um cara muito forte. Exatamente. Presença de a transição área. daquela bola, tanque, ele joga numa linha de 4, né? É um tanque. Quando ele vira... Ele vira já com um cara totalmente desequilibrado marcando ele. Né? E o campo é melhor, né? Lá embaixo. O campo do Tere Santana é melhor do que o campo do Sprof. E até o nosso também. É melhor do que o nosso, é verdade. Isso é fato. Verdade. Agora, Léo, uma coisa que eu acho interessante, você falou aí do esporte. No Serrano hoje, eu vejo nesse grupo que tá jogando aí uma coisa muito interessante. Eu vejo aqui... Agora eu estou falando como dirigente, hein, gente? Eu já não estou mais como apresentador aqui. Eu vejo muito interessante, apesar deles saberem que a gente não tem apoio do poder público, do poder da iniciativa privada, né? São alguns amigos que nos ajudam. Eles assimilaram um carinho pela cidade muito grande, né? O que você que vive dia a dia com os atletas, fofoca um pouquinho pra gente como é que é o dia a dia com esses atletas.
Eles não sentem tanta diferença, Eduardo, porque a cidade é uma cidade que tem uma introdução alemã, né? Uma cultura alemã, é muito forte a cultura europeia dentro da cidade e o frio também. E eu trouxe todos do sul, a maioria do sul, só com exceção do Bruno, que é nordestino, e do Diego, que é nordestino. Mas o restante eu trouxe todo do sul. Então eles não sentem tanta diferença, então eles se adaptaram muito fácil por causa da cultura. Então é por isso que a gente tem que comprar 6 quilos de farinha por causa desses dois, né? Exato, por causa desses dois. É, né? Tá vendo como a gente descobre as coisas? E mandioca. E mandioca. Porque o Diego come de mandioca, não é brincadeira. É assim que descobre. É assim que descobre onde vai a farinha. Acertou. É isso mesmo. Correto. Agora, o Ed, você estava falando quando a gente começou o bate-papo do porquê trazer esses jogadores de fora. Além da experiência, o que mais esses jogadores agregam ao grupo do Serrano, a esses jogadores que já estão aqui em Petrópolis? Diferente dos que aqui estão, é a vivência, a convivência dentro de alojamento, né? Experiência de clubes, que isso conta muito. Às vezes você tem que ficar ensinando, não estou fazendo uma crítica, mas você vai pegar um jogador aqui da cidade, você precisa dar uma educação para ele, tática, que é o mais difícil. Um jogador do Sul, não. O Marcão, vou te dar um exemplo, é só um exemplo. Ontem o campo estava encharcado, uma bola ele tentou girar para o Paraguai, aí eu girei no campo para ele não sofreu a falta, deu uma jogada de contra-ataque, o Alex teve que fazer a falta, quase saiu o gol. Falei para ele, Marcão, você ficou encaixotado na lateral, o que você faz? Você gira com ele para ganhar a falta. Se eu for falar para um jogador daqui inexperiente, ele não vai entender minha linguagem. Você entendeu, não? Então, se ele tiver uma rodagem maior, isso vai ser melhor. Então, o trabalho com esse jogador me ajuda. Eu só posso chegar onde eu quero se eu passar essa informação para o jogador e essa informação for correta. E ele ganhou a falta. Quando ele ganhou a falta, a gente jogou a bola para frente, o Diego quase fez o gol. Então você vê uma falta que o Marcão ganhou ali na entrada da área, que com tirou o perigo. Encharcado, né? Porque eles querem jogar a bola na nossa área. Não tinha outra maneira deles chegarem dentro da nossa área. Eles não estavam conseguindo chegar. Porque eu coloquei 2 caras na linha de 3. Você entendeu? Eu fechei com o Guiguinho uma linha de 3 ali. Pô, eu tive que sacar um jogador, sacrificar o centroavante, porque o meio foi expulso. E aí eu tirei o Michael da lateral, que eu já tinha trazido ele para lateral, ele estava na zaga, estava na sobra. Ele estava na sobra de líbero. Então eu trouxe ele para lateral esquerda e pus ele para dentro do campo, porque ele já conhece aquele setor. Então, para eu não ficar exposto na zaga, eu tive que fechar o jogo. É isso aí, gente. Léo, vamos ao intervalinho? Vamos dar uma paradinha aqui, o pessoal em casa beber uma água, respirar um pouquinho. Daqui a pouco tem mais do Ed Carlos falando aqui. Tem mais gols também? Tu vai mostrar mais gols? Também, tem mais gol. Tem gol do Flamengo, tem gol do Fluminense. Não teve gol só do Vasco. E do Botafogo também não teve gol. A gente dá uma pausa rapidinho, a gente já volta. Não sai daí não, conta eu e Léo e nosso querido Ed Carlos aí. Tortas, doces e salgados Tio Beto. Sabor e qualidade em sua mesa. Tio Beto é a nova marca em produtos de confeitaria em Petrópolis. Entregamos em domicílio. Ligue para 2231-3727 ou peça pelo facebook.com/tortas Tio Beto. Delícias Tio Beto. Sabor e qualidade em sua mesa. One, um novo conceito em academia. Rua do Imperador, 1141, segundo piso. Telefone 2247-5103. O pastor Santos Rodrigues, juntamente com a Assembleia de Deus Central em Petrópolis, convida a você e sua família para viver um novo tempo, sob uma nova unção. Venha estar conosco em momentos de louvor, adoração e ministração da palavra. Cultos todas as quartas, sextas e domingos. Assembleia de Deus Central, em Petrópolis, Rua Floriano Peixoto, número 35. Deus vai mudar a sua vida. Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome de Jesus.
Moda feminina e masculina para homens e mulheres com requinte e bom gosto. Rua 16 de Março, número 52, no centro de Petrópolis. Venha nos visitar. Men. Inscrições abertas para a primeira Copa do Rei de Petrópolis. Faça já a sua inscrição pelo Facebook ou na loja oficial do evento Shark Games. Para aí. Vocês estão esquecendo de falar o seguinte, só os 32 primeiros inscritos é que vão participar. Afinal de contas, Copa do Mundo são só 32 seleções. Eu posso falar que eu vou narrar também isso aí? Eu vou estar transmitindo para você todas as emoções da Copa do Rei. Copa do Rei é aqui na TVC 16. Voltando aqui com o TVC Esporte, falando um pouquinho mais sobre o Serrano aqui, aproveitando a presença do Ed Carlos, já que o Ed Carlos está aqui, né, Eduardo? Vamos explorar bastante. Ele não é bonitinho, mas a gente, né, é o nosso comandante. Agora, Léo, parece que nossa produção já tem a tabela, para o Ed Carlos comentar um pouquinho em cima da tabela, que é muito importante, né? O São Cristóvão só está à frente por causa da inicial A, não... Aí tá aí. Verdade, aí está o São Pedro, né, o São Cristóvão, Serrano, nós estamos em quarto, né? O São Gonçalo tem 2 vitórias, uma vitória fora de casa, mas tem que saber também que essa vitória também não foi fácil, foi apertada. Eu vi a vitória dos nossos adversários. Isso. Foi vitória sempre no finalzinho. No segundo turno, Léo, o que se pega o confronto da própria chave, isso. Entendeu? Agora é chave contra chave, né? Tem uns jogos agora, Getúlio, deixa eu ver se conseguiu botar os jogos. Nós vamos pegar o do Caxiense lá embaixo. Os outros são jogos importantes. O São Gonçalo é um time que a prefeitura apoia. São Pedro é um time que a prefeitura apoia. São Cristóvão também. Serrano não. São Pedro, Itaboraí sim. Arraial do Cabo sim. Isso. Então, nós temos aí os jogos, né? Barcelona e São Cristóvão. O Barcelona que perdeu pra gente aqui de 1-0. São Cristóvão, né? Itaboraí. Vamos torcer pro Barcelona ganhar. Claro. Gonçalense e Itaboraí, né? E o Artisul e São Pedro, esse é um jogo que o Artisul, se perder, se complica dentro da competição. Então, o Artisul tem um técnico que foi campeão da série. Foi vice, o Zila. Ganhou de nós aqui, que teve aquela vitória de 1-0 com aquela falha do Hugo. Né? Infelizmente. São Cristóvão não, ali eles erraram. O do Caxiense é Serrano, mas ele botou a terceira fase. É a fase anterior. A fase anterior. Ele colocou a quarta, Eduardo. Botou a quarta rodada. Tá bom, mas não tem problema não. Aí, isso, voltou. Ele voltou. Profissional, vou te contar, né? Léo? O cara quando tá esperto, é verdade. O cara tá ligado. Um flamenguista bom, é isso feliz. aí. Então esse jogo aí é um jogo que você pode ter certeza que vai ser um jogo muito difícil. Então vamos lá, Barcelona e São Cristóvão. Isso. Né? Gonçalense e Itaboraí, né? Arte Sul, eles precisam ganhar porque não pontuaram ainda dentro da competição. O Santa Cruz vai pontuar. Que é o quarto jogo do Serrano aqui em casa. Eu ia até puxar esse assunto com o Ed, se ele também já... Como é que é acompanhar esses jogos? Como é que tá o Santa Cruz também, que é o próximo jogo em casa? Não tem como eu acompanhar, porque eu não tenho como assistir esses jogos que é no mesmo horário do nosso, né? Eu também não tenho nenhum auxiliar para fazer esse acompanhamento. Mas eu tenho um parâmetro, assim, de acordo com os jogos que eu vejo. Onde sai o gol, quem faz. Eu fico analisando isso na tabela, né? Eu fico olhando a tabela, quem faz o gol, se foi expulso o jogador e qual jogador que foi expulso, qual a camisa do jogador, se ele entrou no segundo tempo, se ele saiu. Isso eu analiso na internet. Porque é importante pra mim. Na hora que eu pego a súmula do adversário, eu já dou uma olhada. Que nem ontem, eu cheguei lá, eu já conheci o Peixinho. Então o Peixinho e o número 8, você pode prestar atenção que eu converso com eles no intervalo. Eu já conheci os dois. Por isso que eu anulei o número 8. Você pode ver que quando ele pegava a bola, alguém encaixotava ele ali na lateral. Ele só era o cara da bolas parada, o número 8. Mas o Peixinho não, era o da movimentação. Pode ver que o Gabriel ganhou todas. Por quê? Já saiu com a orientação de dentro do time muito técnico também, né, Léo? Num gramado daquele, fica praticamente impossível. Né? Dá um tapa na bola, em 3 metros para a bola. Então, a drenagem serrana é muito boa, mas... Mais do que a qualidade além da qualidade do Barcelona, também tinha esse problema para o Serrano, que era... As duas partes. Que era outro adversário. Outro adversário. Tinham 2 piscinas na frente do goleiro. Se você pegar o vídeo completo, Léo, você pode prestar atenção que quando tem a parada técnica, eu falo para meus jogadores, está impraticável. Se você não puxar, der a cavadinha na bola por baixo, vocês não vão conseguir. Pode prestar atenção que todos eles, o Bruno só jogava por baixo. Pegava embaixo da bola e dava por cima. Pra pegar futebol de praia, né? Isso, exatamente. Porque o Barcelona estava tentando arrastar a bola. Agora, Léo, vamos fazer o seguinte, vamos testar a habilidade desse nosso querido
paulistano, nordestino, se ele conhece bem. Dá para mostrar os gols, Léo? Você que prometeu os gols aí aos nossos telespectadores. Ah, dá. Tá no ponto, Getúlio? Vamos ver se tá no ponto. Vamos soltar 1-1 para aproveitar um técnico aqui para fazer o comentário, né? O cara conhece bem, aproveitando até que o Luxemburgo está assumindo agora o Flamengo, né? Vocês estão aí assistindo a TVC Esporte, não é Miragem, não, é Eduardo Moreira, meu amigo Léo aqui, né? O Ney hoje tem um compromisso particular aí, né? Tá com o lançamento da campanha do Hugo Leal aí, então tá fazendo... Hoje ele é um desfalque, na semana que vem ele tá de volta. Vamos lá. Flamengo e Botafogo aí, né? Cruzamento de João Paulo, esse né? Esse é do Luxemburgo, né? O Luxemburgo, ele trabalha isso muito essa transição do meio para lateral. E lateral cruza para a área. Você vê que o Alexandre, ele chega no meio dos dois zagueiros ali. O zagueiro não prestou atenção na entrada dele, que é difícil essa bola quando vem da diagonal. E esse bater, você que já foi jogador, Ed, a fase que vive o Flamengo, o cara bater na veia, né? Preleção do treinador. O treinador provavelmente entrou, você viu que ele empurra com a mão o zagueiro, né? Ele desloca o zagueiro. Então é o treinador que entra dentro do campo, ele já fala que essa é a chance. Se eles não acordarem naquele momento, se eles não almejam alguma coisa dentro da competição, eles não vão mais adiante. Então ele quis dizer que raça eles têm. Ele extraiu alguma coisa da torcida, que ele quis dizer raça, né? Que a torcida disse que o time não tem raça, então alguma coisa o Luxemburgo extraiu e aí ele extravasou daquela forma. Aí eu perguntei o Léo, mas eu queria te perguntar. O Marcelo, um zagueiro do Volta Redonda, que falaram que era o segundo Dedé, né? Não era isso, Léo? Isso, era o novo Dedé, né? Durante o campeonato. O novo Dedé, não era isso? Outro destaque do Será Volta se Redonda. Como é o nome dele? O Caio Fraco, né? Como é o nome dele? Ney Fraco. Ney Fraco. Não tinha visto esse rapaz, esse jovem talento lá no dia a dia de treino. Como é que um treinador não vê o que o outro conseguiu enxergar? É complicado, Eduardo. Eu vou te explicar. Aqui na base é a mesma coisa assim. Eu vou utilizar a base do Serrano, uma comparação para você entender a base do Flamengo, o trabalho do Flamengo. Na base do Serrano tem um jogador chamado Caio Neto, né? Eu cheguei para ele dentro do vestiário e falei assim: Caio Neto, você quer uma camisa ou uma fralda? Eu perguntei para ele. Ele falou: eu quero uma camisa. Então acorda, começa a trabalhar. Às vezes o jogador, quando chega um treinador novo, ele mostra serviço. Quando eu estava com o Ney Franco, ele poderia estar numa nhaca, numa tiriça. Então a gente vai achar que o treinador era ruim, que não enxergava o jogador. Mas o jogador também não quer. O jogador também não tem vontade. Ele também não procura, sabe, mostrar: ó, eu tô aqui. Tinha um Erasmo, né? Que é o zagueiro do Flamengo. Eu já acho que ele não era qualificado para vestir a camisa do Flamengo. Cada um tem uma opinião. Mas ele achava que ele era o cara, então é o Ney Franco. Então cada um tem uma opinião. Agora, a zaga do Flamengo é complicada, né, Eduardo? Falar da zaga do Flamengo vai ser meio difícil. Então, vamos ver quais são os outros gols aí, Léo? Deixa eu só fazer mais uma perguntinha aqui pro Ed. Já que a gente falou do Flamengo, falar um pouquinho do Botafogo. Ô Ed Carlos, você que é um cara que dentro do Serrano, assim, acho que todo mundo tem a sua opinião de que controla muito bem o grupo. Como que esse atraso de salário, atraso de pagamento de direito de imagem, de FGTS, prejudica um grupo de jogadores? Igual tem acontecido com o Botafogo. É complicado porque o jogador, quando ele chega no clube, ele chega com o salário dele certo. Ele chega já com tudo certo, que nem o Sheik. Ele já foi para lá recebendo 600, mas na verdade ele só quer 300, mas ele quer estar no Rio. Então os 300 ele recebe de onde? Do Corinthians. Então ele não está preocupado com os 300 do Botafogo, porque quando ele veio ele já sabia que ele não recebia. Só que os demais eles não recebem. Então é complicado. Como é que você vai fazer? Um quer correr e os outros não. Aí depende do treinador. Depende do treinador, como ele vai chamar o grupo, como ele vai conversar com o grupo, como o grupo vai assimilar, qual troca que ele vai ter com o grupo, se o grupo vai correr por ele e vai correr em prol do objetivo para a gente ter aquela arrecadação da renda e ele brigar, o treinador brigar pelo grupo. Não jogar a diretoria contra o grupo, nem o grupo contra a diretoria, que é o que o treinador faz de time grande, para ficar bem com o jogador e de bem com a diretoria. Geralmente ele faz isso. Ele não traz o grupo para ele, nem a diretoria para ele. Eles entram num acordo, aí os jogadores começam a correr. Vai ser meio difícil, porque eles tinham um acordo lá atrás. O Eduardo e o China, com muita competência, graças a Deus, um pouquinho, eu posso aqui falar abertamente, um pouquinho que eles recebem de patrocínio. Pouquinho, porque eu sei o que eu estou falando. Você entendeu? Sou treinador 3 anos do Serrano e não é à toa. Então um pouquinho que eles recebem, eles colocam no salário do jogador. Não tem um jogador com R$1 atrasado no Serrano. Nenhum. Se o Botafogo hoje deve, graças ao China e ao Eduardo, a gente não deve R$1 no Serrano. Então todos os jogadores têm a obrigação e o respeito e a moral com a camisa do Serrano de correr pelo Serrano. Sabendo das dificuldades do futebol. E da falta de investimento. São poucos zeros a menos, porque... Não, muitos zeros. Mas são dignos e em dia. Vocês vão aos compromissos dos atletas. É verdade. Mas então vamos ver os gols aí do Fluminense, né? Eu acho, não sei se está na ordem aí. Vamos ver o do Fluminense.
Eu queria que o Ed comentasse depois. Golaço do Jean, né? É um gol de fora da área, né? Isso provavelmente aí o cara não encurtou os espaços, né? E ele sempre pega bem de fora da área e dentro da área também. Jean, que foi esquecido na convocação do nosso querido, né? Filipão? Não, o Filipão levava o Jean pra lateral direita? Não entendi muito bem. Agora, o Ed, falando um pouquinho desse time do Fluminense, o Fluminense hoje, você analisando o meio-campo, não tem aquele cara de mais marcação, né? Os dois volantes são Jean e Cícero. Como é que é para um time ser tão ofensivo ou ser mais solto? Não, então? mas o Jean é de mais marcação. O Jean, ele joga na frente da zaga. O Cícero não. Ele joga na frente do volante. O Cícero é um meia que ele chega bem no ataque. Pode prestar atenção que o Cícero faz muito gol de cabeça. Por quê? Ele só chega nas costas do zagueiro. Todos os caras já sabem que o Cícero faz isso, mas não consegue acompanhar. Por quê? Porque ele faz a leitura da jogada. Eu acho que, se eu não me engano, a jogada é do Walter, que é o centroavante. Isso, ele ajeita, o Conca cruza. A gente vai ver, né? Daqui a pouquinho. Esse é um pênalti, foi mal batido, o goleiro não teve... Olha lá, o Walter prende, dá no Conca, o Conca na cabeça. Ele chega nas costas do zagueiro. Eu acho esse Walter, pode falar que é gordinho e tal, mas é um cara inteligentíssimo, né, Léo? Muito bom de É que ele bola, sabe jogar de costas, Eduardo, é complicado. Ele com o corpo já é pesado. Então o corpo dele já ajuda ele. Ó, você viu? Ele joga de costas. Mas a bola, quando chega nele, ele sabe o que faz. Ele já sabe o que vai fazer. Não, ele é qualificado com a bola no pé. Nossa, ele tem visão de jogo. Ele antevê uma jogada, mas ele já sabe onde está o companheiro. Mas você tem que ressaltar, não é só ele que pega a bola. É a inteligência do volante que vem de trás, que é o que eu sempre estou conversando com o Alex, só fazendo uma alusão do Alex do Serrano. A inteligência do cara que vem de trás, como é que ele sabe que ele tem que antever aquela jogada nas costas do lateral e nas costas do zagueiro? Aí eu te faço uma pergunta aqui que eu fiz ao meu querido Léo, grande comentarista, jovem talento aqui da TV. O Fluminense é um grande favorito ao título? Eu não digo um grande favorito, Eduardo. É até errado dizer isso no início do Campeonato Brasileiro, mas pela postura dos jogadores, pela postura do treinador, e sabendo que é um conhecedor da competição, que isso faz muita diferença nos pontos corridos. O Luxemburgo também é um conhecedor da competição. E eu vou te dizer, o Flamengo vai sair do rebaixamento por causa desse treinador. Ele tem competência. Eu vou torcer pelo treinador, não só pelo time, mas pelo treinador. Para ele voltar também pro mercado, que é um cara competente. Mas eu acho que o Cruzeiro, ele sai na frente do Corinthians, ele sai na frente do Inter, ele sai na frente do Flamengo, de qualquer outra equipe. Ele está bem mais montado, está bem mais articulado, todos os setores funcionam. Manteve a base do ano passado. Manteve a base. Para você ter ideia, o Willian está no banco, né? O Willian está no banco. O Willian, que foi o artilheiro no ano passado, está no banco. Não, e contratou diversos jogadores, né? Hoje conta aí com o Marquinhos, que era destaque do Vitória. O Júlio Batista, que é um jogador muito experiente, está no banco de reservas. É um elenco muito forte. Um belo goleiro também que tem, né? Fábio, muito bom goleiro. A zaga também é muito boa. Mas aí, vamos ver aí o Vasco, tem alguns momentos do Vasco ou não? Não, hoje a gente ficou sem momento bom do Vasco. Hoje a gente não tem momento. Não tem momento bom. Ficou no 0x0, ficou sem momento. O jogo de 1x1 do Vasco aqui dentro de São Januário é de ficar preocupado, sim, Eduardo. Ele não tem transição do meio para o ataque. É um time que joga dos volantes para o ataque. Falta um 10, né? Exatamente. Falta um meio. Mesmo tendo o Douglas, que é um jogador... Mas o Douglas ele não está conseguindo. O Douglas ele tá vindo para a lateral, pode ver que ele não está conseguindo jogar no meio. Ele está sendo bem marcado. Então ele está caindo na lateral. Um meia, quando cai na lateral, ele passa a ser um lateral. Então ele não vai criar muito na lateral. Ele vai fazer jogada de fundo. Lá não, dentro. Por isso que eu brigo com ele para ele não cair na lateral. Para ele ficar dentro do campo, para ele ser o cérebro pensante. Ali dentro, trabalhar a bola. E o Guinha Azul é quem está articulando a jogada. Então isso está atrapalhando um pouco o Douglas. É isso aí. Esse estrondo que você ouviu aí, é que faltam 5 minutos para o nosso TVC Esporte encerrar. Então, a TV que mais cresce na cidade é a TVC. E tem aqui esse jovem talento, Léo, comentarista. Léo, eu queria que você fizesse a última pergunta ao nosso querido entrevistado aqui. Bom, já que o nosso grande treinador Ed Carlos está aqui fazendo um trabalho excelente no Serrano, eu queria ouvir dele. Você me perguntou no início do programa, Eduardo, agora eu passo a bola pro Ed. E o Dunga na seleção? Foi uma boa escolha? Tinha nome melhor no mercado? Vale a aposta? Qual é a sua opinião, Ed? Eu, como treinador, se alguém me perguntasse, me pedisse minha opinião, eu ia escolher o Tite. Como treinador, taticamente, vendo o jogo do Tite e o jogo do Inter, que eu vi também que era do Dunga. Mas o Dunga, ele tem números que não dá para recusar, não dá para correr. Ele tem números maravilhosos na seleção. Absurdos, né? Só que foi um fiasco quando o Filipão saiu e todo mundo queria um cara de fora. Eu discordo, estou até fugindo um pouco da pergunta, né? Eu discordo disso aí porque nós temos bons treinadores. Se for para dizer alguma coisa aqui, eu estou torcendo contra o Palmeiras porque é um treinador estrangeiro, vai ficar uma coisa também ridícula, não quero fazer isso, que acho que todo profissional merece seu espaço e a gente vai respeitar, como eu poderia ir também para lá fazer um trabalho. Vai depender de um acesso, vai depender de uma série de coisas que a gente vai galgando e vai dependendo das oportunidades que as pessoas vão dando para a gente.
O Dunga teve uma nova oportunidade, uma nova chance. Ele tem que agarrar essa chance. Vou torcer por ele, porque, além de tudo, nós somos brasileiros. E eu espero que ele faça um trabalho melhor do que ele fez anterior. Mas, minha opinião, seria o Tite. É só uma questão de opinião. Né? Quem estava melhor no mercado e a pessoa mais bem colocada. Agora posso fazer a última pergunta para ele? Com certeza. Você me permite? Com certeza, Eduardo. Qual o placar do próximo jogo do Serrano? Eduardo, eu vou ser sincero para ti, eu tive um sonho. E eu sonhei que a gente tinha ganho de um time de amarelo de 4-0, mas não foi esse foi um. Então tinha sido um gol do Diego, um gol do Marcão e um gol do Bruno Garcia. O gol do Bruno saiu agora, então eu acho que esse jogo foi dividido, vai ser 3-0. Lembrando que você nunca joga com o mesmo time, não está conseguindo jogar com o mesmo time nessa fase. Não, mas eu já estou com o time dentro da cabeça, quando acabou o jogo eu já tenho o time na cabeça. Ed, dá uma olhadinha lá para a tela, faz as últimas considerações do nosso telespectador petropolitano, que acolheu você também como um petropolitano e serranista. Verdade, estou até procurando moradia na cidade. Não, eu gostaria de agradecer a todos o carinho, todos os torcedores que foram ontem no estádio e que torceram por nós. Aqueles que às vezes chegam lá e de repente vai pensando que vai ter um resultado negativo, não pensa dessa forma. A gente está trabalhando, eu não estou conseguindo repetir a equipe, que tem um pouco de paciência, a competição ela exige um pouco desses jogadores. Eu trouxe jogadores de primeira divisão para dar um pouco mais de experiência para aqueles de uma divisão menor. Então que o torcedor tenha um pouquinho só de paciência, mas eu gostaria de ser prestigiado contra o Santa Cruz. Eu gostaria de casa cheia, eu gostaria aqui de convocar todos os torcedores para já lotar. E pode ter certeza que domingo nós vamos trazer uma vitória, pode ter certeza absoluta, para a gente ir nessa caminhada e rumo à Série B. É onde o Serrano merece, a camisa do Serrano, e a gente merece todo o respeito, porque a gente está trabalhando firme e forte. E agradecer o Eduardo e o China por manter, e o Léo aqui por ter me convidado para vir no programa. E o Ney também, muito obrigado, né? As minhas considerações para ele. E a todos os torcedores, muito obrigado pelo carinho e pelo afago que tem tido comigo no Atílio. Bacana. Lembrando que esse jogo do Santa Cruz que você está falando é na próxima, não essa quinta que vem, na outra quinta, tá bom? Léo, eu vou me despedindo, foi muito bom, cara, estar com você aqui. É um jovem talento, é sempre bom. Eu sou um cara que adoro. Eu faço um programa com uma jovem talento, que é a Tatiana Mesquita, que eu garimpei lá, trouxe, e hoje está fazendo um sucesso terrível. Um beijo para a Tati, que deve estar nos assistindo. E agradeço muito você ter confiado aqui em você fazer esse programa. E ao Ney também, que me trouxe para fazer esse programa TVC Esporte, que a hora que precisar, sempre estamos à disposição. E você em casa, eu espero que tenha gostado do velho guerreiro aqui, trabalhando com vocês aí. Ô, Eduardo, eu que agradeço a sua presença aqui. Não esperava, foi um prazer enorme conhecer você, um cara experiente, um cara que eu acompanho da televisão. Tive o prazer aqui de ter a sua companhia aqui no TVC Esporte. Agradecer os elogios do Ney e a presença do Ed Carlos aqui, mandando muito bem no TVC Esporte. A gente vai ficando por aqui, Eduardo. Na semana que vem, eu e o Ney Carvalho, a gente retorna aqui com mais um TVC Esporte. Aproveitar e mandar um beijo pra Carol. Carol também não veio hoje. Carol. Na semana que vem. E o Paulinho que venha, né? Pra botar saia. Né? Paulinho, não tem jeito. Quero mandar um beijo, então. Mandar um beijo? Quero mandar um beijo pra Dani, que tá nos assistindo. Tá bom, tá bom. Tem que mandar. É isso aí. Valeu. Um grande abraço a todos. E na semana que vem a gente tá de volta aqui com o TVC Esporte.